O que é para fazer? Nós vamos fazer a leitura agora compartilhada, Maria Eduarda. Nós vamos fazer a leitura compartilhada a partir do capítulo 8. Nós estamos fazendo uma sequência de leitura. Tem uma aula que a gente dedica à leitura, tem aula que a gente só discute o Menino do Pijama Listrado e tem aula que a gente trabalha a história da arte. E tem hora que a gente trabalha só a teoria dentro de... O que nós estamos vendo na teoria de literatura? Nós estamos vendo a linguagem literária. Nós tivemos 2 aulas explicativas só sobre linguagem literária e agora nós estamos fazendo a interferência dentro do livro Menino do Pijama Listrado. Então, além de conhecermos a história, nós estamos fazendo as interferências da linguagem literária, tá? Que continua sendo o conteúdo do novo simulado de vocês. Daqui um dia... Ítalo, qual que é a sua pergunta? Tá. Daqui um dia, vocês terão outro simulado. E o simulado de vocês contemplará um conteúdo de história da arte, mais um conteúdo ainda sobre linguagem literária. Fala, Bovinho, qual que é a tua pergunta? Vai ser aquilo de ler em voz alta o livro ou só ler? Não, nós vamos ler juntos, em voz alta, e vamos conversar sobre o livro. Duda Contar, você quer fazer alguma pergunta ou seu microfone estava ativado? Conrado, o link do livro, ele tá na nossa página aqui, ó. Vou estar espelhando para vocês, ó. Qual página que é o capítulo 8 mesmo? Tá, agora a página do livro papel eu vou pegar aqui para você, tá? Que eu abri aí. Do livro papel. Achei. Achou? Tá na página 80, tá, Bovinho? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou escolhendo alguns alunos e cada um vai lendo um pouquinho da história e nós já vamos conversando e fazendo as interferências da linguagem literária, como, por exemplo, a plurissignificação, a linguagem conotativa, a subjetividade, a objetividade, todos os elementos aí, inclusive aquelas figuras de linguagem, tá? Que eu até tinha falado na aula passada na revisão para outro simulado para vocês. Duda Salazar, você pode ler para a gente os 3 primeiros parágrafos? Tá. Segue ou As duas... eu aumento? Eu consigo aumentar aqui, fica tranquilo. Então, ele começa em as duas? As duas. O capítulo chama Por que a avó foi embora abruptamente? Tá? Ah, tá. As 2 pessoas de quem Bruno mais sentia saudades eram o avô, quer dizer, a avô e a avó. Eles moravam juntos num pequeno apartamento próximo às bancas de frutas e legumes. E na época em que Bruno se mudou para Haja Vista, o avô tinha... Oi? É Haja Vista mesmo. Haja Vista. Tá. O avô tinha quase 73 anos, o que para os padrões do menino fazia dele praticamente o homem mais velho do mundo. Certa tarde, Bruno calculara que, se viesse a própria vida... Se vivesse... A própria vida de novo por 8 vezes, assim seria um ano mais novo do que o avô. O avô passara a vida toda cuidando de um restaurante no centro da cidade, e um dos seus empregados era o pai do amigo de Bruno, Martim, que trabalhava como chefe de cozinha. Embora o avô não cozinhasse mais ou atendesse às mesas, ainda passava lá a maior parte dos seus dias, sentado, no bar durante as tardes, conversando com os fregueses, fazendo suas refeições à noite e ficando até a hora de fechar, rindo com os amigos. A avó jamais parecia velha em comparação às avós... Avós? Oi? Avós. Tá. As avós de outros meninos. Na verdade, quando Bruno descobriu a idade que tinha, 62, ficou impressionado. Ela conhecera o avô quando ainda era jovem, após uma de suas apresentações, e de alguma maneira ele a convenceu de se casarem, apesar de todos os defeitos dele. O cabelo era atribuído ao sangue irlandês disperso pela família. Bruno sempre sabia quando as festas familiares atingiam o ápice da animação, porque o avô ficava rodeando o piano até que alguém sentasse para tocar e pedisse para ela cantar. Ok. Pessoal, marquem aí. Até agora, onde a Salazar leu, muito obrigada, Salazar.
Bernardo. O que sobressaiu nessa narrativa? Nós estamos lidando com o texto narrativo. Mas o que sobressaiu? A descrição. Novamente, nós estamos percebendo que o narrador está descrevendo o avô e a avó do Bruno. Então, ele está detalhando, está descrevendo. Então, anote aí, pessoal. Descrição. E outra coisa, que linguagem que ele usa para descrever? Até agora, os 3 parágrafos que a Salazar leu. Qual é a linguagem que ele adotou? Uma linguagem objetiva ou uma linguagem subjetiva? Alguém responde, por favor? Subjetiva. Subjetiva, por quê? Ele está usando as palavras com seus sentidos figurados? Não. Não. Então, qual é a linguagem que está sobressaindo aí nesses 3 parágrafos? Objetivo. Objetividade. Então, escrevam ao lado aí. Descrição e objetividade para quem está com livro e papel. Quem não está, anote no caderno aí. Análise literária do livro Menino do Pijama Listrado. Não deixem de marcar. Duda Contar. Você vai ler aqui, minha linda. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 4º parágrafo, ok? Começa aí. O avô É pra começar. Oi? Não, onde é Qual pra parte, é no qual parte que é para é no grifar? como é. Você vai ler aqui como é até o final da folha, tá? Qual parte que é para grifar? Tá. Você não vai grifar, ô Bovinho, você vai elencar que os 3 parágrafos aí do capítulo 8. Ai, desculpa. Saúde. Ai, obrigada. Toda aula tem que ter o espirro. Os 3 primeiros parágrafos aí trabalha a descrição e a objetividade. E a linguagem adotada é a linguagem objetiva. Duda, começa aqui. A avó e vai até o final da folha. Por favor. Tá, mas é pra começar ali no como é ou já no avô? Como é? Ah, tá. Como é? Fazia ela levando a mão ao peito como se a ideia de cantar já lhe tirasse o fôlego. É uma canção que estão pedindo? Ora, eu não poderia. Imagine... Ai, professora, pera que tá coisando meu negócio. Ora, eu não poderia. Imagine. Infelizmente, meu jovem, meus dias de cantoria já são coisas passadas. Cante, cante. Pediam todos os convivas. E após a devida pausa, que podia chegar a 10 ou 12 segundos, ela afinal cedia e se voltava para o jovem ao piano e dizia rapidamente numa voz bem humorada. Não sei ler, professora. La Vie en Rose. La Vie en Rose. François, é francês. La Vie en Rose. Mi bemol. La Vie en Rose. Aqui é linguagem musical, tá? Mi bemol maior. Tá. E tente acompanhar as mudanças. As festas na casa de Bruno eram sempre... Tem um negócio ali, professora, que tá escrito. Dominadas. Dominada pela cantoria da avó, que por alguma razão parecia coincidir com o momento em que a mãe saía da área principal da festa e ia para a cozinha, seguida por algumas de suas próprias amigas. O pai sempre ficava para escutar o Bruno também, pois não havia nada de ele gostasse mais do que escutar a avó se entregar à música e libertar todo o poder de sua voz, arrancando os aplausos dos convidados ao final. Além disso, La Vie en Rose lhe dava arrepios e fazia os cabelos da nuca ficarem em pé. A avó cultivava a ideia de que um dia o Bruno ou Gretel pudessem seguir seus passos. Quero contar só um pouquinho. Gente, no início da leitura já da contar, o que nós já observamos? Jesus, eu já parei. Tá, eu falei, para. Até ficarem em pé, façam uma chavinha ao lado e escrevam aí, ó. Trecho narrativo.
Aqui nós vemos que a narração vai predominar sobre a descrição. Como assim? Olha lá, ele está relatando os fatos dentro de uma sequência. Então, ele relatar, ele contar alguma coisa, nós temos um trecho narrativo. Então, coloquem aí, trecho narrativo. E depois, se vocês escreverem trecho narrativo, eu queria que vocês sublinhassem aqui, ó. Eu vou usar aqui, ó, essa partezinha que ele coloca aqui, ó. Peraí, quem tá usando aqui o bate-papo? Vamos ver. É, verdade, Bovinho. Pode falar, tá? Quando você quiser colocar aí sua opinião. Elas são sempre válidas, as suas opiniões. Olha aqui, ó. Quando ele fala que assim, ó. Ela, afinal, cedia e se voltava para o jovem ao piano e dizia rapidamente, tá. Aqui, ó, gente, ó. O pai sempre ficava para escutar o Bruno também, pois não havia nada de que ele gostasse mais, aqui faltou um quê, de que ele gostasse mais do que escutar a avó, se entregar à música e libertar todo o poder de sua voz. Ó. Libertar todo o poder de sua voz, arrancando os aplausos dos convidados ao final. Lhe dava arrepios e fazia os cabelos da nuca ficarem em pé. Claro que os cabelos da nuca não ficam em pé. Então, aqui nós temos expressões, pessoal, no sentido figurado. Então, aqui nós temos a presença da subjetividade. Coloquem ao lado, aí, ó, do lado de ficar em pé, escrevam aqui, ó, subjetividade. Para vocês perceberem como que nessa história há uma mescla entre os elementos literários, tá? Há domínio de alguns, mas dentro da história nós podemos encontrar vários elementos literários, como eu gravei o videozinho e falei para vocês aí. Pode continuar. Duda. Tá, para continuar desde onde? Desde aqui até o final do parágrafo que lia, tá? A avó cultivava a ideia. Cultivava a ideia de que um dia Bruno ou Gretel pudessem seguir seus passos sobre o palco. É Gretel. Ah, Gretel. Pudessem seguir seus passos sobre o palco. E em todo Natal e em toda festa de aniversário, ela inventava uma pequena peça para ser apresentada pelos três: a mãe, ao pai e ao avô. Ela própria escrevia as peças e, conforme a opinião de Bruno, sempre guardava para si as melhores falas. Embora ele não se importasse... Eu não consigo ler, professora. Eu não sei, ela começou a abrir aqui as coisas. Não fiz nada. Olha lá. Pronto. Eu estou acompanhando no livro papel, mas vai lá. Tá. Embora ele não se importasse muito com isso. Em geral, havia música em alguma parte. É uma canção que estão pedindo? Perguntava ela primeiro. E uma oportunidade para Bruno fazer um truque de mágica para Gretel. Ah, eu sempre esqueço. Dançar. Gretel, tanto faz. Dançar. A peça costumava terminar com Bruno recitando um longo poema de um dos grandes poetas. Palavras que o menino achava muito difíceis de compreender, mas que, de alguma maneira, soavam mais e mais bonitas à medida que ele as lia. Obrigada, Duda. Observaram também, gente, a presença da narrativa, né? Os trechos são mais narrativos e aqui é a presença da objetividade, tá? Dudu! Fala. Pode continuar a leitura pra gente aí, Dudu? Posso. A partir desse No entanto. No entanto. Você vai até fantoche. Até onde? Até aqui, ó. Fantoche. A página inteira, professor. Ô, Dudu, eu vou deixar até a setinha aqui. Você para de reclamar. Tá, beleza. Ô, prof. Fala, Bovinho. É Gretel mesmo. É Gretel. Uhum. Pode ir? Pode. No entanto, essa não era a melhor parte dessas pequenas funções. A melhor parte era que a avó preparava um figurino para Bruno e Gretel. Não importava qual fosse o papel, não importavam quantas falas ele tivesse, se pouco numerosas em relação às da avó e da irmã, Bruno sempre acabava vestido de príncipe ou de cheque
ou de cheque árabe, ou até mesmo numa ocasião de gladiador romano. Havia coroas, e quando não havia coroas, havia lanças. E quando não havia lanças, havia chicotes e turbantes. Ninguém sabia qual era a próxima invenção dela, mas umas semanas do Natal, Bruno e Gretel eram convocados até sua casa diariamente para ensaiar. É claro que a última peça que eles encenaram havia terminado desastrosamente e Bruno se lembrava com tristeza daquela noite, embora soubesse ao certo Não soubesse o que ao havia. certo. Ah, tá. Embora não soubesse ao certo o que havia causado a discussão. Cerca de uma semana antes, a casa passara por um grande frenesi, Frenesi. que tinha algo a ver com o fato de que o pai deveria agora ser chamado de comandante por Maria, Lars e o cozinheiro e o mordomo, bem como todos os soldados que entravam e saíam de lá e usavam a casa, ao que parecia a Bruno, como se fossem donos do lugar e não ele. A animação já durava semanas. Primeiro vieram o Fúria e a linda mulher loira para o jantar, o que causaram uma verdadeira paralisação na casa. E depois essa história de chamar o pai de comandante. A mãe dissera a Bruno para felicitar ao pai. O que ele havia feito, embora, se Bruno fosse honesto consigo mesmo, o que ele sempre tentava ser, não estivesse bem certo quanto ao motivo da felicitação. No dia do Natal, o pai vestiu um uniforme novo, todo engomado e passado, o mesmo que ele vestia todos os dias agora, e toda a família aplaudiu quando ele apareceu assim pela primeira vez. Era mesmo algo especial. Comparado aos outros soldados que entravam e saíam da casa, o pai se destacava e eles pareciam respeitá-lo ainda mais. A mãe foi até ele, beijou-lhe a bochecha e passou a mão pelo seu peito, comentado como era vistoso o tecido. Bruno ficou particularmente impressionado com todas as condecorações no uniforme e lhe foi permitido usar o cap por um curto período, desde que suas mãos estivessem limpas ao tocá-lo. O avô ficou muito orgulhoso ao ver o filho de uniforme. Eita, peraí. Ah, tá. Mas a avó parecia ser a única que não estava impressionada. Depois de servido o jantar, e depois que ela e Gretel e Bruno tinham apresentado o seu novo espetáculo, ela se sentou triste numa das poltronas e olhou para o filho, balançando a cabeça como se fosse uma grande decepção para ela. Eu me pergunto, será que foi nisso que errei com você, Ralph? Disse ela. Imagino se todas aquelas performances que eu exigi de você levaram a isso. Fantasiar-se de fantoche. Parou aí. Obrigada, Dudu. Nada, professor. Gente, minha pergunta agora para vocês. O que significava o novo uniforme do pai de Bruno? Que ele ganhou uma nova patente no Ele exército. ganhou uma nova patente. E essa patente deixou a mãe dele, né, a avó do Bruno, muito triste. Por que ela se sentiu triste? Qual o motivo da tristeza? Porque parecia que ela era contra o trabalho dele, né? Que é o que ele trabalhava no Holocausto com o Hitler. Mas. E daí, como ele foi promovido, ele seria mais próximo do Hitler, uma coisa assim. Ele seria mais ativo no negócio de escravizar e matar. Na verdade, como ele estaria na linha de frente, né? Vocês querem colocar, né? Tanto que eles vão para Auschwitz para ficar cuidando lá. Quando você vê que ele está na linha de frente, quando ele recebe essa outra patente, ele torna-se um comandante, assim que devem chamá-lo agora, comandante. Você percebe que ele recebe um uniforme novo, né, o uniforme de comandante, um uniforme de respeito dentro do exército alemão. Você percebe uma cama aqui. Como nós estamos percebendo que vai ser uma patente de respeito para o exército alemão? Vai. Mas, ao mesmo tempo, vai simbolizar que
ele estará, né, mais à frente da degradação humana, porque ele cada vez mais vai se envolver com o Holocausto, como o Bovinho falou, e ele vai, de uma certa maneira, destruir mais pessoas, mais vidas, né? Ele não é o que vai colocar a mão na massa, mas é o que vai mandar fazer isso. Ele não estará só obedecendo ao Hitler, ele estará junto no comando, né, daquilo tudo. A sensação é de que o pai dele, o avô do Bruno, ele acha interessante. Nossa, olha, o meu filho agora virou um comandante, né, braço direito do Fúria, que ele coloca aqui, que nós sabemos que é o Hitler, né, do Adolf Hitler. Mas a mãe acha ruim, porque a mãe está entendendo tudo, né, a avó do Bruno, entendendo que ele está, né, se ligando cada vez mais ao lado da destruição nazista. E que ele agora é um participante mais ativo em tudo isso. E isso a entristece. E sem contar que é bem provável que ele vai ser um dos focos durante a Segunda Guerra para matar ele, né? Tanto que e tá tão próximo de acabar, porque eles estão em 1943. Sim, sim. E aí as pessoas vão querer destruí-lo também, assim como, né? Você fala os judeus, né? Os judeus. Não os judeus, mas os russos, né? Os Os russos. russos, eles provavelmente vão focar nos principais primeiro. Dos principais comandantes, né, do exército de Hitler. E como ele é um dos principais comandantes, ele será um alvo, então, aí, né, para ser destruído pelos russos. É isso aí, Bovinho. Deixa eu ver aqui, quem que eu vou pedir agora para ler? Raíssa. Chama o Pedrinho, professor. Vou pedir para a Raíssa. Raíssa, eu sei que a sua câmera não funciona, mas seu microfone funciona. Oi. Você pode ler pra gente? Leia. Você pode compartilhar a tela para mim? Sim, claro. Agora. Então, olha só, o Dudu leu até fantoche. Então, fantasiar-se de fantoche seria, né, a farda nova, o uniforme novo do pai do Bruno. Então, esse fantoche que também está no sentido figurado, está numa linguagem mais conotativa, ok? Eu acho que é mais no sentido de ser manipulado. Sim, ele pode, fantoche porque ele, né, vai ser manipulado por alguém. Mas é o que ela colocou aqui, ó. Fantoche, aqui é sentido figurado, tá, o Bovinho? É isso que eu queria colocar, tá? Dos recursos da linguagem literária, que é o sentido conotativo. Raíssa, você vai ler de ora, mamãe, até aqui, ó. Até onde eu deixo a setinha. Tá, peraí. Aí. Ora, mamãe. Agora eu não consigo enxergar. Não, ninguém consegue. Peraí, eu vou melhorar aqui. Acho que eu vou conseguir deixar maior. Não, acho que daquele jeito tava melhor, né? Tá. Pelo celular dá pra dar zoom. Tá. Então, desde a hora, mamãe, até aqui, comprove. Tá? Vai lá. Tá bom. Ora, mamãe, disse o pai num tom de voz extremamente tolerante. A senhora sabe que agora não é o momento certo. Você fica aí no seu uniforme, prosseguiu ela. Como se isso o tornasse alguém especial, nem se importa com seu verdadeiro significado, que ele representa. Nathalie ou Nathalie? Não sei. Natália. Tá bom. Nós já conversamos sobre isso, disse o avô. Embora todos soubessem que quando a avó tinha algo a dizer, ela sempre dava um jeito de dizê-lo. Não importava quão impopulares fossem suas palavras. Você conversou, Matias, disse a avó. Eu era simplesmente a parede a quem você dirigia as suas palavras, como sempre. Estamos numa festa, mamãe, disse o papai suspirando. E é Natal, não vamos estragar as coisas. Eu me lembro de quando começou a Grande Guerra, disse o avô orgulhoso, olhando para o fogo balançando a cabeça. Eu me lembro de quando você voltou para casa dizendo que havia se alistado e eu tive certeza de que lhes aconteceria algo mal. O que aconteceu a ele foi um grande mal, Matias, insistiu a avó. Olhe para ele
e comprove. Pronto? Vendo? Obrigada. O pai sente orgulho. A mãe fica muito assustada, né? Paixão, cadê você, querido? Tô aqui. Então lê pra gente aí. Do Eole até aqui, ó, obedecer. Aonde que é o Eole? Aqui, querido. E olhe para você agora, prosseguiu o avô, ignorando-a. Fico tão orgulhoso de vê-lo promovido a uma posição de tamanho destaque, ajudando seus pais a recuperar o Seu orgulho país. depois Ajudando o seu país. a recuperar o orgulho depois de tanto sofrimento que nos foi imposto, os castigos muito acima e além. Céus, escute o que está dizendo, gritou a avó. Não sei qual dos dois é mais tolo. Mas, Natalie, disse a mãe tentando acalmar um pouco dos ânimos, não acha que Ralph ficou lindo no uniforme novo? Se ficou lindo? Perguntou a avó, inclinando-se para frente e encarando a nora como se ela estivesse perdido o juízo. Lindo, você disse? Menina tola. É isso que considero de importância neste mundo? Ficar linda? Eu fico lindo na minha fantasia de animador de circo, perguntou o Bruno, que naquela noite estava fantasiado assim para a festa. A roupa vermelha e preta de um animador de circo, e ficara muito orgulhoso de si mesmo ao ver-se vestido. Assim que falou, arrependeu-se, pois todos os adultos voltaram os olhares para ele e Gretel como se tivesse esquecido de que os dois estavam lá. Crianças, lá para cima, disse a mãe rapidamente. Vão para os seus quartos. Mas nós não queremos ir, protestou Gretel. Não podemos ficar brincando aqui embaixo? Não, crianças, insistiu ela. Vão para o andar de cima e fechem a porta ao saírem. É só isso que interessa a vocês, soldados, afinal, disse a avó, ignorando completamente as crianças. Ficar bonitos nos uniformes alinhados, fantasiando-se para fazer as coisas terríveis que vocês fazem. Eu me envergonho, mas culpa a mim mesma, Ralph, não a você. Crianças, subam já, disse a mãe, batendo palma, e desta vez os dois não tiveram escolha senão obedecer. Paixão. Paixão. Oi. Adorei a sua leitura, parabéns. Obrigada. Você conseguiu colocar vida na história? Que legal! Ficou bem mais interessante. João Pedro. João Pedro, Oi. você pode continuar para a gente até finalizar o capítulo aí? Que já está terminando. Tá, posso. Tá, a gente parou em obedecer. Aqui. Então, mas ao invés... Aí, até Bruno. Obedecer? Peraí. É que eu tô no livro e o meu é um pouco diferente, peraí. Não, o livro tá igual. Não, lembra que ele tem um livro diferente com as imagens e tal? O livro é verdade. O livro dele tem as imagens. Aí, por exemplo, eu tô na página 143 agora. E Tá, vocês devem estar, sei lá, nas 100, mais ou menos. Entendi. Mas você consegue acompanhar? 80. Você pode ler daqui, então? É, dá pra ler pelo PDF, é melhor. Então tá, João Pedro, obrigada. É pra começar ali, é uma vergonha? Mas ao invés de subir direto para os quartos... Ah, tá, desculpa. Mas, em vez de subir direto para os quartos, eles fecharam a porta e sentaram-se na escada no andar de cima, tentando escutar o que os adultos diziam. Entretanto, as vozes da mãe e do pai estavam abafadas e difíceis de entender. A do avô nem se ouvia, e da avó arrastava-se surpreendentemente. Afinal, após alguns minutos, a porta se abriu de um só golpe, e Gretel e Bruno correram escada acima, enquanto a avó pegava o casaco que deixaram pendurado na entrada. É uma vergonha, gritou ela antes de sair. Envergonha-me,
que um filho meu seja um patriota, gritou o pai, que talvez jamais tivesse aprendido aquela regra sobre não interromper sua mãe. Que belo patriota, gritou ela. As pessoas que você recebe nessa casa para o jantar. Fico com nojo, e vê-lo nesse uniforme me dá vontade de arrancar os olhos da cara, acrescentou antes de sair abruptamente e bater a porta atrás de si. Bruno vira a avó poucas vezes desde então e não tivera chance de se despedir dela antes de vir para a Haja Vista, mas sentia muito a sua falta e decidiu escrever-lhe uma carta. Naquele dia ele se sentou munido de papel e tinta e contou a ela como estava infeliz lá e quanto queria estar de volta a Berlim. Contou a ela sobre a casa e o jardim e o banco com a placa e a cerca alta e os postes telegráficos de madeira e os rolos de arame farpado e o chão duro que se estendia além deles e as cabanas e os pequenos prédios, as colunas de fumaça, os soldados, mas contou a ela principalmente sobre as pessoas que moravam lá, vestindo seus pijamas listrados e bonés de pano. E então contou a ela o quanto sentia saudades e concluiu a carta com seu neto querido Bruno. Ok, pessoal. Eu queria que vocês encontrassem. Muito obrigada. Não, antes disso, eu vou pedir para você, João Pedro. Abra sua câmera e mostra pra gente aí se tem alguma. Tem uma imagem aqui. Tem uma imagem, isso. Se tem alguma imagem aí para vermos. Tem dessas cercas de arame farpado e Certo. com os postes de luz. É só essa imagem que tem nesse capítulo. Só essa imagem que tem nesse capítulo é para mostrar, na verdade, né, a prisão aí dos judeus. Obrigada, João Pedro. Eu queria que vocês encontrassem, vou compartilhar novamente aqui, uma figura de linguagem. Eu vou colocar aqui, ó. Ó, daqui. Tá. Eu achei. Que belo patriota. Ótimo. É a Rafa que tá falando? Sim. Tá, que belo patriota. Qual é essa figura de linguagem? Era essa mesma, Rafa? Ironia. Ironia. Então, acentuam aí, gente. A presença, então, da figura de linguagem é ironia. Na expressão. Hipérbole. Que belo patriota. Não, é uma ironia. Que belo patriota. Não, mas tem outra. Ah, tá. Então vai, elenca outra aí. Arrancar os olhos da cara. Arrancar os olhos da cara. Que exagero, né? Como que eu vou arrancar os olhos da cara, né? Se bem que, olha, eu falei para vocês aqui da conjuntivite, vamos arrancar um pouquinho ele, deixar ele descansar. E, pessoal, alguma dúvida a respeito desse capítulo 8, então? Quero perguntar para vocês aí. No, no, no? Podemos prosseguir? Yes. Yes? Yes or no? Yes. Yes. Eu vou pedir agora para o Bovinho começar para a gente a leitura aí. Bruno se lembra de como gostava de explorar. Gente, o Bruno, ele era extremamente explorador. Na concepção de vocês, espera um pouquinho, deixa eu perguntar aqui. Giovana Gasperini, o que é ser um explorador na sua concepção, Giovana? 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 Se você está sem microfone, escreve para mim no bate-papo, por favor. Alguém sabe sobre a Giovana alguma questão? Ela está justificando para alguém a ausência antes de eu excluí-la? Ela na sala mesmo, sei lá. Prof, ela tinha me falado que ela ia no banheiro, então não sei. Ah, então tá. Então eu vou esperar. Daí vocês podem esperar um pouquinho. Tá. O Eric colocou aqui pra gente, então, que explorador é alguém que é muito curioso.
E além de ser alguém curioso, é alguém que gosta de procurar por coisas novas. Muito obrigada, Eric. É isso mesmo. O Eric conseguiu colocar aí, né? E o Bruno era um desses meninos, curioso, extremamente curioso. Tanto que nós percebemos que a mãe, quando foi falar a respeito da mudança dele, né? Deles, né? Para Haja Vista, teve que detalhar e ele ficava perguntando. Então, assim, ele, além de ser muito curioso, ele quer descobrir coisas novas. Explorar é conhecer coisas novas. E qual que é a grande exploração dele aí, pessoal? É conseguir chegar nas fazendas, que ele chama de fazenda o campo de concentração. E conhecer as pessoas que usam pijamas, que na cabeça dele, então... Acho que ele não, é a Greta que chama de fazenda. Mas ele acha também, né? Ele fala que ele chama de fazendeiros. Ele fala que as pessoas que estão lá são os fazendeiros, que usam pijamas. Acho que é a Greta, porque ele fala... também, se Bovinho. fosse Não, mas ele falou que se fosse uma fazenda, esse é uma fazenda, cadê os animais? Sim, ele questiona, mas ele fala assim, tá, os fazendeiros, né, ali na frente, the farmer, né? Se a gente for ver, o original dele em inglês, ele fala os fazendeiros. Aí ele questiona, mas na cabeça dele ele fica tentando, como explorador, o que eles são? E aí ele fica tentando questionar e entender. A Giovana entrou aqui de novo. Giovana, comunique-se comigo, please. Giovana. Seu microfone não está funcionando, usa o chat. Vai lá, Bovinho. Pode? Pode. Giovana, usa o chat. Calma. Beleza. Bruno se lembra de como gostava de explorar. Durante um bom tempo, nada mudou em Haja Vista. Pera, só um pouquinho, Bovinho, desculpa. Giovana, você não se comunicou comigo. O que está acontecendo com o seu... Eu não estou conseguindo, você não está escrevendo para mim no chat. E você acabou de entrar, o seu microfone é ativo e desativo. Eu acho que você deve estar com algum problema na conexão. Tenta sair e voltar. Eu vou... Aí, qual é a pergunta, prof? Não, eu só queria saber se você estava aqui. Tá? Agora eu estou vendo que você está aqui. Bovinho, eu vou compartilhar a tela aqui da leitura com os colegas, tá? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no capítulo 9. De onde até onde, Bruno? Né? O Bruno se lembra como ele gostava de explorar. Já que você gosta de ler, pode ler a página inteira. Beleza. Durante um bom tempo, nada mudou em Haja Vista. Bruno ainda tinha que aturar a antipatia de Gretel, que não perdia a oportunidade de descontar nele seu mau humor bastante frequente, já que ela era um caso perdido. Nossa, E ele... Né? Pode continuar. E ele ainda queria voltar para casa em Berlim. Embora as memórias daquele lugar estivessem começando a se desvanecer, e apesar de suas melhores intenções, já fazia semanas que ele nem sequer pensava em mandar uma carta para a avó ou para o avô, e menos ainda em sentar-se para escrever. Os soldados continuavam indo e vindo todos os dias da semana, fazendo reuniões no escritório do pai, no qual era para ele apresentar em todos os momentos, sem exceção. O tenente Kotler continuava andando por ali de botas pretas, como se não houvesse no mundo pessoa mais importante do que ele. E quando não estava com o pai, ficava na entrada de carros conversando com Gretel, quando esta ria histérica e enrolava o cabelo em torno dos dedos, ou então ficava sussurrando com a mãe nos cômodos da casa. Os criados continuavam lavando e varrendo, e cozinhando, e limpando, e servindo, e tirando a mesa, sempre mantendo a boca fechada, a não ser quando alguém se dirigia a eles. Para aí ou continua? Não, pode continuar. Você vai ler até o interesse. A palavra interesse. Até a página 89, tá, Bovinho? Até o início do 89. Tá. Maria continuava, na maior parte do tempo, arrumando e ajeitando tudo e garantindo que cada peça de roupa de Bruno que não estivesse em uso fosse guardada bem dobrada no armário.
e Pavel continuava indo à casa todas as tardes para descascar as batatas e cenouras, e depois punha um paletó branco e servia a mesa do jantar. De tempos Um em tempos, pouquinho, quem Bruno que era o Pavel mesmo, gente? era o Funcionário? o cara que descascava a batata e Era a um cenoura e judeu, servia, Era médico. era um que judeu era médico. que foi, né, que colocaram ele para os serviços domésticos porque ele era judeu. Pode continuar, Bovinho. Agora que eu vou pensar, eu acho que eles colocaram ele no serviço doméstico porque ele era muito velho para continuar trabalhando no campo. Eu acho que é porque ele era um bom servo. Não sei, é que nos capítulos mais pra frente ele começa a ficar meio fraco. Sim, frágil, Tipo, né? Ele se É, mostra muito frágil. de tempos em tempos, Bruno pegava olhando para seu joelho, onde uma pequena cicatriz do acidente com balanço se destacava. Mas fora isso, eles continuavam conversando. Eles nunca conversavam. Mas então as coisas mudaram. O pai decidiu que era hora de as crianças retomarem os estudos e, embora Bruno achasse ridículo uma escola onde havia apenas 2 alunos para ensinar, tanto a mãe quanto o pai concordaram em chamar um professor particular para vir à casa todos os dias e preencher suas manhãs e tardes com aulas. Algumas manhãs mais tarde, um homem chamado Harry Litz chegou pelo acesso à entrada no seu calhambeque Pelo acesso e à era estrada. É a estrada. a estrada no seu calhambeque e era hora de voltar às aulas. Herlitz era um mistério para Bruno. Ainda que fosse bastante amigável a maior parte do tempo, jamais erguendo a mão para ele como fazia o antigo professor em Berlim. Alguma coisa em seus olhos fazia o menino pensar que havia dentro dele uma raiva pronta para escapar. Herlitz gostava especialmente de história e geografia, enquanto Bruno preferia literatura e arte. Yes! O Bruno é dos meus! Literatura e arte. E aí? Essas coisas são inúteis, insistiu o professor. O bom entendimento das ciências sociais é muito mais importante na nossa época. A vovó sempre nos deixa participar da encenação de peças teatrais em Berlim, Bruno apontou. Sua avó, no entanto, não era sua professora, certo? Perguntou Harris. Ela era sua avó. E aqui eu sou o seu professor. Portanto, você estudará as coisas que eu considero importantes, não apenas os assuntos que são do seu interesse. Pronto, aqui nós temos então, né, um professor. Esse professor, ele era bacana, gente, compreensivo, ou ele era um pouco arrogante? Um pouquinho arrogante. Um pouquinho só, né, arrogante, né? Sua avó é sua avó, não é sua professora. Que, né? Naquela época, pessoal, né, a educação ela era diferente de hoje, né? Então, assim, nós víamos que as pessoas, quem era responsável pelo ensino, eles eram mais rígidos, né? E eles impunham o ensino para os outros. E não só pela questão de estarmos em meio à guerra, mas nós vemos que o professor, ele era mais impositivo, ele impunha, né? E o aluno acatava e pronto, ok? Eu vou pedir agora para o Felipe Jabur ler para a gente. Felipe? Oi. Meu anjinho, você vai ler para a gente aqui até mais os livros, até aqui, ó, até a exploração, tá? Pode começar aqui. Mas eu acho que eles eram duros assim, porque Ah, era muito mais fácil de controlar um cara que, sim, era muito. ensinando só as injustiças que aconteceu com a Alemanha, para eles Não, ficarem ensinando bravos. que era a melhor maneira, né? Mas eles também, o jeito de transformar eles em soldados era só ensinando o que aconteceu com a Alemanha no passado, Sim, falando as injustiças que ela passou e tudo. sim, na verdade eles querem dizer assim que agora é a vez deles, né? E que nós já sofremos muito no passado e agora é a nossa vez. Então nós estamos certos. Felipe, lê pra gente, por favor. Mas os livros não são importantes? Perguntou Bruno. Livros que tratam dos assuntos importantes do mundo, é claro, explicou Herlitz. Mas não os livros de histórias, não os livros que falam de coisas que jamais aconteceram. Quanto você sabe de sua própria história, jovem rapaz? Para seu crédito, Herlitz referia-se a Bruno como jovem rapaz, assim como Pavel, e ao contrário do tenente Fuchler. Pavel. Bem, eu sei que nasci no dia 15 de abril
de 1934, disse Bruno. Não a sua história, interrompeu Hurlitz. Não estou falando de sua história pessoal. Quero dizer a história de quem você é, de onde vem, a herança de sua família, sua terra natal. Bruno franziu o senho e parou para pensar. Ele não sabia ao certo se o pai possuía alguma terra, pois, embora a casa de Berlim fosse grande e confortável, não havia muito espaço no quintal ao redor dela. E ele já tinha idade o bastante para saber que haja vista não pertencia a eles, apesar de toda a área do lugar. Não sei muito a respeito, ele admitiu afinal, mas sei bastante sobre a Idade Média. Gosto de histórias sobre cavaleiros e aventuras e exploração. Obrigada, Felipe. Aqui a gente vê então o Bruno atestando, ele confirmando que ele gosta de exploração e que as histórias de ficção para ele eram interessantes, eram importantes, porque traziam esses temas que ele gostava muito e que ele se divertia, né? Ele se divertia muito no meio da ficção. E aí o professor, né, o Sr. Hurlitz, ele simplesmente vai colocar ali, apontar que ele precisa estudar a realidade, que ele precisa estudar a história, que ele tem que entender os fatos. Mas são os fatos manipulados por ele, ou seja, o fato visto pelo alemão, não o fato por si só, mas é aquele que ele gostaria que ele soubesse. Então, de uma certa maneira, ele quer tirar o Bruno das suas fantasias, da sua infância, e colocar o Bruno, né, em contato aí também com a defesa dos alemães perante os judeus. Eu vou pedir agora para o Pedro Mateus. Pedro? Você está aí, Pedro? Pedro Mateus. Você pode ler agora para a gente, Pedro? Professora, Oi? você pode espelhar a tela, por favor? Eu estava mutado e não percebi. Sim, senhor. Você vai ler, vou espelhar aqui. Você vai... Onde assim... Tá, agora você vai ler aqui. Quando eu era criança, até o final, tá? Só até o final da página. Beleza. Quando eu era criança, disse Bruno para si mesmo, costumava gostar de explorar. E isso ainda em Berlim, onde eu conhecia todos os lugares e sabia encontrar o que quisesse. Mesmo vendado, nunca explorei este lugar. Talvez seja hora de começar. E então, antes que pudesse mudar de ideia, Bruno saltou da cama e investigou o guarda-roupa, procurando pelo casaco e por um par de botas. O tipo de roupa que ele imaginava usar um verdadeiro explorador, e preparou-se para sair de casa. Não havia o menor sentido em explorar dentro de casa. Afinal, aquela casa não era como a de Berlim, que, como ele podia se lembrar, tinha centenas de esconderijos e cantos secretos e estranhos quartinhos. Para não falar nos 5 andares, contando o porão e o pequeno quarto no topo onde ficava a janela, através da qual ele só conseguia olhar se ficasse na ponta dos pés. Não. Aquela casa era péssima para exploração. Se fosse explorar, tinha que ser ao lado de fora. Já fazia meses que Bruno olhava pela janela do quarto, para o jardim e para o banco, com a placa, para a cerca alta e os postes telegráficos de madeira e todas as outras coisas sobre as quais ele havia contado para a avó em suas mais recentes cartas. E apesar de ter observado tantas vezes as pessoas, todas aquelas pessoas diferentes nos seus pijamas listrados, jamais lhe ocorrera perguntar-se do que se tratava. Afinal... Obrigada, Pronto, professor. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. De nada. Vamos ver quem que pode ler. Regina. Oi, professora. Regina. Oi. Oi. Tudo bem, Regina? Tudo certo. Vou compartilhar a tela, você vai continuar a leitura aqui pra gente, tá? Tá. Então, pode começar aí, Regina, e vai até o jantar.
Começa no era, né? É que eu Sim, me perdi. senhora. Até o jantar. Eu esqueci de ligar o microfone. Era como se fosse completamente outra cidade. Todas aquelas pessoas morando e trabalhando bem ao lado da casa em que ele vivia. E será que era mesmo tão diferente? Todos no campo usavam as mesmas roupas, aqueles pijamas com bonés de pano também listrados. E todos que passavam pela sua casa, exceção feita pela mãe Gretel e a ele próprio, vestiam uniformes de variadas qualidades e graus de condecoração e capes e capacetes com grandes braçadeiras vermelhas e negras, e traziam armas e estavam sempre com um semblante terrivelmente severo, como se tudo aquilo fosse muito importante e ninguém pudesse pensar diferente. Qual era a diferença exatamente? Ele se perguntou. E quem decidia quem usava os pijamas e quem usava os uniformes? É claro que às vezes os dois grupos se misturavam. Ele já vira muitas vezes as pessoas do seu lado da cerca do outro lado da cerca, e, ao observá-las, ficava claro que os uniformizados estavam no comando. As pessoas de pijama ficavam de prontidão sempre que os soldados se aproximavam, e às vezes caíam no chão, e às vezes nem sequer se levantavam, sendo necessário carregá-las para longe. É curioso que eu jamais tenha me perguntado a respeito daquelas pessoas, pensou Bruno. E é curioso pensar que os soldados vão para o outro lado tantas vezes. Ele vira até mesmo o pai ir ao outro lado em diversas ocasiões, mas as pessoas de pijama jamais eram convidadas para ir até a casa. Às vezes, não era frequentemente, mas às vezes, alguns dos soldados ficavam para um jantar, e nessas ocasiões muitas bebidas espumantes eram servidas. E no instante em que Gretel e Bruno propunham o último bocado de comida na boca, eram mandados para os seus quartos, e então havia um grande barulho no andar de baixo e uma cantoria horrível também. A mãe e o pai obviamente apreciavam a companhia dos soldados. Bruno era capaz de perceber, mas eles jamais, nem por uma vez, haviam convidado alguma das pessoas de pijama para jantar. Obrigada, Regina. O que vocês conseguem perceber aí? O Bruno começa a exploração dele. A exploração de tentar entender o que acontece com as pessoas que usam, entre aspas, pijamas e os soldados. O que ele começa a perceber? Ou ele não começa a perceber nada? Eu quero a opinião de vocês. Pode falar, Eduardo de Mello. Ele percebe que as pessoas de pijama listrado tecnicamente não aproveitam que nem os soldados, que normalmente vão na casa dele, festejam, tomam espumante, e nunca vê as pessoas do pijama listrado chegando na casa dele para comemorar também alguma coisa. Ele começa a perceber, então, assim, que é estranho que a convivência entre os soldados e as pessoas de pijama a convivência é um tanto estranha, porque os soldados desfrutam de uma vida boa e os de pijama não. Então ele vai começar a achar que os de pijama são empregados, será, na cabeça deles? O que você acha, Bovinho? Pode falar. Ele também percebe que os de uniforme estão no comando em relação aos de pijama. Então, os de pijama são subordinados aos soldados. Ele começa a perceber, mas ele quer entender por quê, né? Será que já nesse capítulo a gente vai conseguir responder a essa pergunta? Eu vou continuar a leitura aqui. A Regina finalizou, eu vou terminar de ler esse capítulo aqui, tá? Para a gente depois fazer outros questionamentos. Vamos lá. Vou espelhar para vocês aqui a tela. Então, vamos lá, até o jantar, ao sair de casa, ok. Tem mais um pouquinho, tá, pessoal? Ó. Ao sair de casa, Bruno deu a volta e olhou para a janela de seu quarto.
que de lá de baixo não parecia tão alta assim. Seria possível saltar dela sem se machucar muito. Ele concluiu, embora não conseguisse imaginar em que circunstâncias seria capaz de tentar algo tão idiota. Talvez, se a casa estivesse em chamas e ele estivesse preso do lado de dentro, mas mesmo assim parecia arriscado. Ele olhou para a direita o mais longe que pôde, e a cerca alta parecia seguir até o horizonte na luz do sol, perdendo-se na distância, o que o deixou feliz, pois isso significava que ele não sabia o que havia além dela, e teria de andar bastante para descobrir. E era esse o espírito da exploração, afinal de contas. Havia algo de bom nos ensinamentos de Hurlist. Durante as aulas de história, ele falava sobre homens como Cristóvão Colombo e Américo Vespúcio, homens com histórias tão cheias de aventuras e vidas tão interessantes que apenas confirmavam o desejo de Bruno de se tornar como eles quando crescesse. Antes de sair naquela direção, entretanto, havia uma última coisa para investigar: o banco. Durante todos aqueles meses, ele observava na distância, reparando na placa e chamando-o de o banco com a placa, mas ainda não fazia ideia do que estava escrito nela. Olhando para a esquerda e para a direita para certificar-se de que não vinha ninguém, correu até o banco e estreitou os olhos enquanto lia as palavras. Era apenas uma pequena placa de bronze, e Bruno leu em voz baixa o que estava escrito. Entregue por ocasião da inauguração do... Ele hesitou. Campo de Haja Vista, prosseguiu, tropeçando no nome como de costume. Junho de 1940. O menino estendeu o braço e tocou a placa por um instante, e o bronze era muito frio. Então ele recorreu os dedos antes de respirar fundo e começar sua jornada. A única coisa em que Bruno procurava não pensar era que tanto a mãe como o pai já haviam lhe dito em incontáveis ocasiões que ele estava proibido de caminhar naquela direção, proibido de chegar perto da cerca ou do campo, e principalmente que a exploração estava proibida em Haja Vista, sem exceções. Pessoal, claro que existia essa proibição, né? O Bruno não podia ficar explorando porque os pais queriam preservá-los desse horror do Holocausto. Será que era isso? Eu acho que eles preservavam Pode falar, Eduardo. Dele saber o que os pais iam fazendo, que era uma grande maldade. Pois é, o pai, né? Que a mãe, né? Praticamente não sabia. Mas vocês acham que a Gretel já sabia? Não. Acho que tinha uma noção. Vocês acham que ela já tinha uma noção porque ela era mais velha? Sim. Ou Pelo que ela... Pode falar, Rafa. Quando eles estavam lá observando pela janela, ela não parecia saber o que era e só estava tentando esconder dele o que era. Ela não sabia, eu acho. Ali, até o que a gente leu, ela parece que não sabe também. E a mãe, sabe? Eu acho. Você acha que sabe? E você, Bovinho, você acha que sabe? Sabe, tanto que naquele capítulo lá que a mãe tomou crédito de uma coisa que ela não fez, ela tentou proteger o Pavel falando que foi ela que cuidou do Bruno, não ele. Para não sobrar para o Pavel. Ela sabe. Mas ela sabe todo o horror ou ela sabe só partes do que acontece? Acho que ela sabe todo, né? Porque o Hitler foi lá jantar com eles e eles conversaram sobre o negócio e tudo. Tem toda essa vertente aí, né? Rafa. Oi. Você pode começar a ler o capítulo 10, por favor? Pessoal, eu pauso se vocês acharem que tá cansativo, não tá dando para entender, que nós podíamos estar vendo outra coisa. Tranquilamente, estou aqui à disposição de vocês. Dá para continuarmos ou a gente para? Interrompe a leitura? Ou é mais fácil lermos juntos, porque daí nós vamos discutindo e vamos conhecendo um pouco mais? Acho que dá para continuar. Até que horas vai a aula? Aula, quem tá perguntando? Azar.
Ô, Salazar, é o mesmo tempo de horário da aula presencial na escola, até 11h55. Faltam Então apenas... tá. Oi? esse vai ser o último capítulo? Esse é o último capítulo de hoje, porque daí depois, ó, vamos compartilhar a tela aqui, vamos voltar lá no nosso plano de estudo. Uhum. Deixa eu interromper aqui. Oh my God. Tava aqui, Ô, nem... professora, Oi, tipo assim, eu não sei se, era até o se fica 10. difícil pra... Eu não sei se fica difícil pra você, só Ah, que eu ia te pedir pra você fazer, sabe, em vez de fazer pelo Google Drive as atividades e mandar pelo sistema, por causa que quando, vamos supor, quando você... para você aqui, eu já tentei fazer isso, só que é o seguinte, o nosso sistema, ele aceita o recurso do Drive. Então, por isso que eu tenho que colocar lá, porque daí ele já entra direto no link do Drive, entendeu? Como que responde pela folha do Drive? Então, você não responde pela folha do Drive. Aí você tem que responder ou no teu caderno, ou responder mesmo no teu livro e espelhar isso pra Sim. gente. É que eu lembro que você falava pra responder na folha do Drive. Não mas é porque se eu deixasse vocês modificarem o meu arquivo. Só que eu não posso deixar você modificar meu arquivo, porque, por exemplo, depois vai ter um aluno lá que vai mudar uma pergunta minha, entendeu? Então, aí eu acabo travando essa parte do compartilhamento. Por isso. Então, você tem que acabar fazendo o quê? Espelhando no seu caderno, ou espelhando, coloca só as respostas no caderno, deixe só as respostas do livro também. É tranquilo, bem. tá? Mas obrigada pela dica, tá, ô Maria Eduarda? Eu que agradeço. Só 10 minutinhos. Eu acho que nesses 10 minutinhos dá pra gente ler mais um pouquinho. Eu sou do tipo, né, apaixonada pela leitura, né? Então, eu faço tudo por ela. Mas, pessoal, depende de vocês aí. Dá Rafa, pra continuar. então tá, Rafa, continua aí. Deixa eu pegar aqui e Tá. espelhar para vocês. Capítulo 10. Porque daí vai ficar certinho a tarefa que eu deixei para vocês. A tarefa são os capítulos 11, 12, 13 e 14. Então, pode começar, Rafa. O ponto que virou uma mancha. Aqui tá virou, mas é virou, tá, gente? Que virou um vulto, que virou uma pessoa, que virou um menino. Pode começar, Rafa. A caminhada ao longo da cerca demorou muito mais do que Bruno havia imaginado inicialmente. Parecia se estender por quilômetros e quilômetros. Ele andou e andou, e quando olhou para trás, a casa em que estava morando parecia cada vez menor até sumir de vista completamente. Durante todo aquele tempo, ele não viu ninguém perto da cerca, nem viu portas através das quais pudesse entrar, e começou a ficar aflito, pensando que sua exploração acabaria sendo infrutífera. Na verdade, embora a cerca continuasse a perder de vista, as cabanas e os prédios e as colunas de fumaça estavam desaparecendo na distância atrás dele, e a cerca parecia separá-lo de nada além de um grande espaço vazio. Depois de andar durante quase 1 hora e já sentindo alguma fome, ele pensou que talvez bastasse de exploração para um dia e que seria boa ideia dar meia volta. Entretanto, bem nesse instante, um pequeno ponto apareceu na distância, e ele estreitou os olhos para tentar descobrir o que era. Bruno lembrou-se de um livro que lera certa vez, contando a história de um homem que se perdia no deserto, e porque ficava sem comer e sem beber durante muitos dias, começava a imaginar maravilhosos restaurantes e nascentes de águas magníficas. Mas quando tentava comer ou beber delas, as miragens desapareciam no ar, apenas punhados de areia. Bruno se perguntou se era isso que estava acontecendo com ele agora. Só um pouquinho aí, Rafa. Coloquem ao lado aí, pessoal, dessa observação. Aqui, né, a gente deixa claro que o Bruno era um sonhador. Por exemplo, se eu colocar numa atividade para vocês e espelhar essa parte do livro e falar, aponte no texto palavras que indicam, né, o fato de Bruno fantasiar as coisas, né? Então, além dele ser um explorador, ele era um grande sonhador. Então, apontem aí, pessoal. Bruno era um sonhador. Bem ao ladinho aí desse trecho. Pode continuar, Rafinha. Porém, enquanto pensava, seus pés o levaram, passo a passo, cada vez mais perto do ponto na distância, que nesse meio tempo havia se tornado uma mancha, dando dentro de um pouco todos os sinais de se transformar numa forma.
E logo depois disso, a forma se tornou um vulto. E então, conforme Bruno chegava ainda mais perto, ele viu que não era nem um ponto, nem mancha, nem forma, nem vulto, e sim uma pessoa. Na verdade, era um menino. Bruno já havia lido muitos livros sobre exploradores, o suficiente para saber que nunca se sabia o que poderia se encontrar. Na maioria das vezes, eles encontravam alguma coisa interessante que estava lá cuidando da própria vida, esperando para ser descoberta, como a América. Outras vezes, descobriram algo que deveriam deixar em paz, como um rato morto no fundo do armário. O menino pertencia à primeira categoria. Ele estava lá cuidando da própria vida, esperando para ser descoberto. Bruno diminuiu o ritmo quando viu o ponto que virou uma mancha, que virou um vulto, que virou uma pessoa, que virou um menino. É igual o título, né? Embora houvesse uma cerca separando-os, ele sabia que a precaução em relação aos desconhecidos nunca era demais, e era melhor abordá-los com cuidado. E então ele continuou a andar, e logo estavam um de frente para o outro. Olá, disse Bruno. Olá, disse o menino. O garoto era menor do que Bruno e estava sentado no chão com uma expressão de desamparo. Ele vestia o mesmo pijama listrado que todas as outras pessoas daquele lado da cerca, e um boné listrado de pano. Não tinha sapatos ou meias, e os pés estavam um pouco sujos. No braço ele trazia uma braceira com uma estrela desenhada. Uma abraçadeira. Rafa, que bonitinho você ler com uma trilha sonora, né? Tem passarinhos cantando. Fica gostoso. Gente, aqui ele vai ter o contato, então, com o Shimu. Então, aqui a gente vai conhecer o Shimu, né? Que na verdade, assim, né? Vai deixar a história mais interessante. Acho que o fato que ele tem contato, então, com uma criança judia, sem ele saber até então que era judia, era apenas uma criança que vestia um pijama listrado, mas aqui a história vai começar a ficar interessante. Eu gostaria que, de maneira voluntária agora, não vou pedir para ninguém, não vou, né, apontar ninguém para ler, mas quem que é o próximo voluntário que gostaria de continuar aqui, pessoal? Para a gente saber como vai ser o contato do Bruno com o Shimu, gente. Eu posso ler. Então tá, obrigada. Quando o Bruno se aproximou? Isso. Quando Bruno se aproximou do menino pela primeira vez, ele estava sentado no chão de pernas cruzadas, olhando para a poeira debaixo de si. Entretanto, após um momento, ele olhou para cima e Bruno pôde ver o seu rosto. Era um rosto bastante estranho. A pele era quase cinza, mas diferente de outras tonalidades de cinza que Bruno já havia visto. Os olhos eram bem grandes, da cor de balas de caramelo. Os brancos eram muito brancos. E quando o menino olhou para Bruno, tudo que este viu foi um par de enormes olhos tristes a encará-lo. Bruno teve certeza de jamais ter visto um menino tão triste, tão magro em toda a sua vida, mas decidiu que seria melhor conversar com ele. Estou explorando, disse ele. Ah, é? Disse o pequeno menino. Sim, já faz quase 2 horas. Não era exatamente verdade. Bruno estivera explorando fazia pouco mais de 1 hora. No entanto, achou que exagerar um pouquinho não seria algo tão terrível de se fazer. Não era o mesmo que mentir e fazia-o parecer mais aventureiro do que ele era de fato. Descobriu alguma coisa? Perguntou o menino. Quase nada. Nada mesmo? Bem, descobri você, disse Bruno após um instante. Ele olhou para o menino e pensou em perguntar por que ele estava tão triste, porém hesitou, achando que poderia ser falta de educação. Bruno sabia que, às vezes, quando a pessoa está triste, não gosta de falar a respeito. Às vezes acaba contando do que se trata por conta própria, e às vezes não para de falar nisso durante meses. Mas naquela ocasião, ele pensou que seria melhor esperar antes de dizer qualquer coisa. Havia descoberto algo durante sua exploração, e agora que estava finalmente conversando com uma das pessoas do outro lado da cerca, pareceu ser uma boa ideia aproveitar ao máximo a oportunidade. Sentou-se no chão do seu lado da cerca e cruzou as pernas como um menino menor e desejou ter trazido consigo um pedaço de chocolate, ou quem sabe um bolo, para que pudesse dividir. Eu moro na casa que fica desse lado da cerca, disse Bruno. Ah, é? Eu vi a casa uma vez, a cerca distância, mas não vi você.
Meu quarto fica no primeiro andar, disse Bruno. De lá eu enxergo por cima da cerca. Meu nome é Bruno, aliás. Eu sou Samuel, disse o menino menor. É Shimu. Bruno... Shimu. Oh. Shimu. Shimu. Bruno contraiu o rosto, achando que havia escutado mal o que o garoto dissera. Como é mesmo seu nome? Perguntou ele. Shimu, disse o garoto, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como é mesmo seu nome? Bruno, disse Bruno. Nunca havia escutado esse nome antes, disse Shamu. Disse Shimu. Obrigada, Shimu. Amanda. Nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou alterar aqui, pessoal, como nós não conseguimos terminar aqui, ó, o arquivo, o capítulo 10, porque eu tinha colocado para vocês lerem de tarefas, capítulos 11, 12, 13 e 14. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tarefa, leitura do livro Menino do Pijama Listrado. Então, eu vou colocar aqui, ó. Finalizar o capítulo 10 e ler leitura do livro Menino do Pijama Listrado. Finalizar o capítulo 10 e os capítulos 11, 12, 13 e 14. Tudo bem para vocês, pessoal? E aí, semana que vem, nós não vamos fazer a leitura juntos dos capítulos 10, 11, 12, 13 e 14, tá? A gente já vem direto para o debate. Beleza, professora. Dúvida? Nenhuma. Nenhuma? Então tem que vir preparados para esse debate, hein, pessoal? Mas que legal, porque agora ele vai, né, ter o contato com o Shimu e a história vai ficar bem mais interessante. Até então, nós estávamos apenas descrevendo mais, a narrativa estava se voltando para entender por que a família do Bruno estava indo para Haja Vista. Pode falar. Quem quer perguntar? Alguém? Não? Então podemos encerrar. Beijos no coração de vocês. Tchau, professora. Boa leitura. Tchau, tchau. Tchau, professor.